Há um dilema filosófico que ainda não tem resposta. O que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É um paradoxo sobre causa e efeito, sobre a origem e a criação. Na conversa de hoje, começamos com um paradoxo semelhante, mas sobre outro assunto. O que é que surgiu primeiro na vida de Eva Cruzeiro? A confiança ou o improviso? Aos 8 anos, esperava que o tio saísse de casa para ouvir às escondidas as cassetes de rap. Aqui temos a confiança de quem não vai ser descoberta. Mas poucos anos mais tarde já participava em rodas de freestyle em que improvisava rimas. O que é certo é que Eva não vive sem as duas. Nasceu em Portugal, cresceu na Arrentela, no concelho do Seixal, rumou às suas raízes angolanas e foi lá que explodiu enquanto rapper. Uma explosão feliz, mas que provocou muitos estilhaços perigosos. Ou não tivesse ela escolhido falar das desigualdades em Angola, do comportamento do poder político, da violência contra as mulheres, da objetificação das raparigas. É rapper e ativista, agora é também candidata pelo PS às legislativas. É uma mulher de 36 anos que não precisa que ninguém lhe diga que é uma diva, porque ela própria antecipa-se. Eva Rap Diva, bem-vinda. Olá, uau, uau, uau. Acho que davas uma boa poeta, para além de não ter sido, né, em poesia, Sim. em rima. Acho que davas uma boa poeta pela forma como desenvolveste esse texto e enfim, a comparação que fizeste. Enfim, adorei. Boa. Adorei, não estava à espera. E estava já a fazer um montão de reflexões em torno de tudo o que tu disseste. É por isso que tive este bloqueio inicial. Mas olha, obrigada por este convite. É um prazer enorme estar aqui, dizer que este é um podcast que eu ouço, com grandes convidadas e convidados também. Há dias estive a ouvir a tua conversa com o Valete, então sim, e que tem-me inspirado bastante, porque há várias histórias que eu tenho ouvido aqui que não esperava que fossem como são. Ai, que bom. Então é uma honra muito grande para mim estar aqui. Nós já nos conhecemos pelo Instagram há alguns anos, quando começaste a fazer as lives, e estou muito feliz por saber que tiveste este crescimento todo e que estás com este projeto maravilhoso e outros. Fico muito feliz por me sentir um bocado parte, por ter visto tudo desde o início e seguir-te já há muitos anos. Sim. Obrigada, Eva. Vamos passar já para as perguntas, que é a parte que eu gosto mais, não tanto a parte da poesia. Lá está, quando pensei sobre ti, sobre como é que faria esta introdução inicial, e a ver os teus vídeos, as tuas entrevistas, as tuas canções, fiquei muito nesta coisa da confiança, porque há um vídeo teu, inclusivamente, que as pessoas podem ver, porque está disponível online, de 2006. Na altura tinhas 16 anos, mais ou menos, porque foi há 20 anos, quase, e tu agora tens 36, é verdade, em que tu estás com o Sam da Kid e com o Sir Scratch a fazer um improviso, não é? Acho que eu ali tinha 18, não? É de 2006, eu sou de 88. Pronto. Exato. Pronto, ok, se calhar tinha 16 e eu não me recordo, mas já era miúda. Sim, por aí. O que é que achas então que nasceu primeiro contigo, para me ajudares aqui a resolver este dilema? Achas que nasceste primeiro com confiança, que te deu depois a força para o improviso, ou achas que foi o facto de veres que conseguias improvisar bem que te deu essa confiança? Eu acho que a confiança que eu sempre tive, porque para ser rapper, para fazer freestyle num palco com milhares de pessoas à frente, num quarto com amigos, é tranquilo. Ok? A coisa pior é quando tens milhares de pessoas à frente. E eu tenho o hábito de alguns dos meus concertos começar com freestyle ou ao meio dar freestyle. Quando eu estou perante uma plateia, por exemplo, que não é de rap, às vezes tu tens situações em que tu sentes que há muita gente ali que te conhece, ou pessoas que não te conhecem, que se tu fizeres algo que te conecta a essas pessoas, podes conquistá-las e fazer um concerto completamente diferente. Que surpreende, não é? Que leva a ficar então, igual. eu lembro-me de um festival que eu fiz cá em Portugal, o Beat Fest, é no Alentejo. É um festival incrível de hip-hop, não sei se continua a acontecer, mas naquele ano foi incrível. Cantou Mundi Sam, o Dilas, etc. E o público estava assim meio tipo, essa dama, essa rapariga está aqui, mas já ouvimos falar dela, mas... Então, ao meio do concerto, eu salvei o concerto todo assim. Eu disse ao público, olha, eu vou fazer freestyle, e se eu for boa, vocês a partir de agora vão fazer tudo o que eu disser. E a verdade é que safei-me, pronto, né? Tenho muita experiência na coisa, pronto, as pessoas dizem que foi incrível, e a partir dali descobri que muita gente conseguia cantar as músicas, os refrões, etc. O pessoal veio logo comigo. Então essa atitude e essa confiança foi uma coisa que não nasceu comigo, eu acho, mas que a minha mãe semeou em mim.
Esta volta toda para dizer que não nasceu comigo, mas foi semeada em mim, foi a primeira coisa que brotou em mim. Pelo exemplo dela. Não, pela forma como a minha mãe sempre me empoderou desde criança. Imagina. A Coisas minha mãe que sempre dizia. fez. Eu fui a primeira filha, ok? Então sou aquela filha que tem o álbum de fotos no parque. completo, exato. Havia um parque na altura de pneus na Rentela, para quem é daquela região do Seixal conhece, que era cor-de-rosa e tal. Tenho milhares de fotos naquele parque. Então a minha mãe por exemplo, agora quando algumas pessoas encontram a minha mãe, sua filha vai ser deputada ou é candidata a deputada, a minha mãe diz: eu trabalhei para isso. Tipo, a minha mãe sempre me preparou para eu ter confiança, para eu ter coragem, Mas para eu era não ter coisas que medo de ela nada. dizia Coisas ou... que ela dizia. Por exemplo, eu sou fruto de um parto de cesariana. E a minha mãe dizia que eu, por ser uma cesariana, era especial, porque eu não tinha saído do pipi. Ok? Obviamente que era aquilo começou numa brincadeira, mas como eu acreditei naquilo, a minha mãe continuou. São coisas com que em aquilo. criança funcionam, não é? Então, quando outras crianças estavam-se a portar mal, a minha mãe dizia: filha, tu vais-te portar bem porque tu és uma cesariana. Tu és especial. Obviamente, depois, mais tarde, porque isto depois tem todo um outro lado, né? Obviamente, depois, mais tarde, a minha mãe esclareceu-me sobre a situação e eu passei a ser informada que não havia diferença nenhuma e que não era especial nada, mas foi uma forma, inclusive naquela altura em que eu era uma menina afrodescendente e etc., e que havia muitas coisas que poderiam retirar a minha autoestima, a minha mãe fez um trabalho inverso, tipo dar-me autoestima, fazer-me ter coragem. Quando se tens medo, vai. Foi o que ela sempre te disse. Sim. Se tens medo, vai. Mesmo em brincadeiras de criança, esse Sim, tipo se de tens coisas. medo, vai. Mas se eu cair, vais-te levantar. Mas se eu me aleijar, não vais-te aleijar. Ou se te aleijar vai ser um arranhão, o arranhão cura-se. Se tens medo, vai. E é uma coisa terrível, porque até hoje eu sou muito assim, tipo, se há alguma coisa que... Porquê que é terrível? Eu vou... É terrível porque acho que é bom, obviamente. Acho que tudo o que eu conquistei na vida foi graças a isso. Foi a questão de que se tenho medo ou se estou com receio ou algo assim, tipo, eu vou, porque tenho que resolver esse problema, né? E a única forma que a gente tem de resolver um medo é ou enfrentando, ou se for, claro, um trauma, existem outros métodos, né? Porque às vezes pode ser uma coisa a nível psicológico e tudo mais, e não é tão simples como aquilo que eu estou aqui a dizer. Mas, por outro lado, se calhar no passado, quando era mais nova, se calhar foi um pouco, sei lá, inconsequente, talvez irresponsável, se calhar podia ter-me protegido melhor, talvez eu tenha arriscado demais, correu tudo bem. Mas que tipo de... Há comportamentos... Não sei, por exemplo, quer dizer, eu ter medo nunca foi uma coisa que me inibiu de fazer uma coisa, de fazer algo. Puseste em perigo, por exemplo, é isso? Sei lá, eu acho que houve momentos quando eu falei de política, por exemplo, no panorama angolano, estava a viver, era uma situação, ou melhor, pus-me em situações de perigo. Já lá vamos. Que com esta idade, hoje eu olho e acho que eu podia ter feito de uma maneira diferente. Sim. Correu tudo bem, estou aqui, viva, saudável, mas eu passei e sofri bastante e sofri coisas que hoje, com esta idade, eu olho para aquela miúda, né? Paga-se um preço, não é? Por não se ter medo. Paguei de várias formas. Hoje eu olho para aquela miúda e penso que está tudo bem, acho que tornou-me mais forte, aprendi muito e tinha que ser, porque as minhas convicções, eu costumo dizer, eu não gosto de negociar em cima das minhas convicções, mas é esta coisa de ter medo vai, esta coisa de ter medo vai, que me fez ir sem sequer analisar bem o que eu estava a fazer e como eu estava a fazer. Ou as consequências. E hoje olho para aquela menina que de 25 anos ou 26 que eu tinha na altura e noto que podia ter corrido muito mal e às vezes sinto que podia ter protegido-a melhor. Eu disse já lá vamos, mas vamos já lá porque é um dos temas que quero muito falar contigo. Houve vários momentos em que tu, de facto, criticaste a situação em Angola, as desigualdades, a ação do poder político, etc. Uma das tuas canções mais conhecidas chama-se Assobio Meu. Um assobio meu. Um assobio meu, que tu falas precisamente das desigualdades em Angola, sobre a distribuição de riqueza, por exemplo. Uma das rimas é: lutamos com leões na cidade de Safari, enquanto alguém que gera o povo manda vir um Ferrari. Para ser sincero, o meu problema é só um: eles deitam picanha, raspamos latas de atum. Eles deitam, eles mandam fora picanha, exato, né? Exato. Eu acho que essa é uma realidade não só de Angola, também de Portugal. Estamos a ver os escândalos que temos por aí, que eu sinto que há uma normalização já de algumas coisas que há 10 anos atrás eu acho que iriam escandalizar toda a gente. Acho que um primeiro-ministro está envolvido em 7
de certo tipo de situações, quando existem certo tipo de dúvidas, eu sou da opinião que nós, né, os eleitores, quem vota, quem contribui, as pessoas adultas desta sociedade, as pessoas que têm o direito de votar, temos que nos posicionar de uma forma a que todos os políticos saibam que aquele tipo de situação não passa. Mas Né? aqui E então, é no caso de esta. Angola, em particular, esse tipo de situações que eu estou a denunciar aí são situações de Angola, mas são situações que eu noto que estão em todo o lado. Mas esta canção deu-te muitos prémios. Mas também me deu muita censura. E censura a que nível? Não, quando tu estás a criticar um sistema que comanda e que tem o poder, tu és Censura, alvo de. dizes ameaças, Sim, dizes. por exemplo, de eu não poder fazer concertos, de eu querer fazer concertos num determinado lugar e não poder porque cantaste aquela música e percebeste aquilo. Então, se já quem gera o povo anda de Ferrari, então vai tudo de Ferrari para longe daqui. É tipo assim, tipo quando a pessoa manda num determinado lugar, o vídeo não poder passar em certos canais de televisão, ou a Detidos música pelo poder não poder tocar político. na rádio, numa determinada rádio, eu ir a uma rádio fazer uma entrevista, como por exemplo estou aqui, e pelo meio querendo pôr músicas, e eu selecionei as músicas que queria levar para promover, por exemplo, mas aquela não podia ser tocada. Mas a censura que eu sofri não foi. Essa música teve o seu lado, mas dentro da censura que eu sofri, não foi essa música o maior problema. Acho que o maior problema foram depois coisas que eu disse depois de lançar essa música, que envolveram pessoas ligadas ao poder. É aí que entra a história do relógio ou foi antes? É aí que entra a história do relógio. Olha, sinceramente não me lembro o que é que saiu primeiro, se foi o relógio ou se foi a Se foi música. eu, se viu o meu. A situação do relógio foi tão agressiva na minha vida que há episódios relacionados com isso que eu até tipo, esqueci-me, sabes? Que eu apaguei da minha memória. Deixa-me só contar às pessoas que o que tu disseste foi, fizeste uns comentários nas redes sociais a criticar a compra de um relógio no valor de 500 mil euros, certo? Sei lá, não sei se eu queria falar disso, mas basicamente um filho do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, num suposto leilão em Cannes, se não me engano, acho que o apresentador até era o Will Smith, se não me engano, ele participou do leilão e comprou um relógio por 500 mil dólares. E na altura algumas pessoas estavam na internet a questionar, mas a coisa ainda não tinha se tornado mainstream. E ele faz uma publicação a dizer que não compreendia porque é que as pessoas estavam a criticá-lo, porque aquilo era para ajudar a luta contra o HIV, a pesquisa, uma organização de pesquisa relacionada com o HIV. E eu fiz um texto, do qual não me recordo muito bem, mas primeiro expliquei-lhe que ele era uma pessoa politicamente exposta, então todas as movimentações que fazia acima de 10 mil dólares tinha que justificar. Segundo, ele era uma pessoa que não era conhecida por trabalhar. Ou melhor, não sabíamos que trabalho é que ele tinha. Então, uma pessoa com 20 e poucos anos ter 500 mil dólares. É que vinha esse dinheiro, não é? Ter 500 mil dólares para fazer esse gasto, quando nós não o conhecemos como empresário, como tendo um emprego, etc. É uma coisa que nos faz questionar. E pronto, e disse mais meia dúzia de coisas pelo meio e disse que achava que ele tinha que esclarecer. Basicamente é isso. Tipo, acho que as pessoas, é como esta situação, por exemplo, estamos a viver agora em Portugal, né, com o primeiro-ministro, as pessoas têm que esclarecer. As pessoas, quando são politicamente expostas, têm que esclarecer. E só numa ditadura é que as pessoas acham que quem está junto do poder político ou quem tem um cargo de governação, só numa ditadura é que acha que não tem que esclarecer. Então foi isso que eu fiz, só que aquilo viralizou. E aí começaram os verdadeiros problemas da minha vida, porque eu estava a falar, eu dirigi-me ao filho do Presidente da República, que estava no poder há várias décadas, num país em que nós sabemos que a liberdade de expressão naquela altura não era uma coisa que se pudesse exercitar de forma ampla. Então tive muitos problemas. Desses problemas é que, por exemplo, tu a partir daí ficaste excluída da lista de convidados da televisão Zap, que é controlada por Isabel dos Santos. Durante muitos anos. Só voltei agora, depois, isto já foi há vários anos, eu só voltei à Zap, felizmente, e foi muito bom. Ela era irmã do Danilo, tal filho do José Eduardo dos Santos. Sim, certo? eu só voltei à Zap o ano passado para ser júri de um concurso que é o Unitel Estrelas ao Palco, foi incrível e acho que. Depois eu acho que houve um concerto que a Zap também estava a transmitir. Tu estás bem informada. Tu entraste e o concerto não passou. Exato. Ou seja, passaram os outros, não passaram o teu. Tinha havido um furacão em Moçambique. E estava a ser transmitido em direto na Zap, era a televisão parceira. Todos os artistas estavam o concerto de todos os artistas estava a ser transmitido em direto, e no momento em que o meu concerto estava a ser transmitido,
ou melhor, que eu entrei para o palco, tiraram a transmissão do direto e ficaram a enganhar o período todo do meu concerto numa entrevista com alguém. E Uau. quando eu saio do palco, porque aquilo foi uma atuação de 20 minutos apenas, éramos todos a fazer atuações muito curtas. Quando eu saio do palco, o meu produtor manda-me uma mensagem. Essa publicação, inclusive, existe sobre esse tema. Acho que eu arquivei, mas é só eu tornar pública no Instagram e ver se ele manda uma mensagem a dizer do género. Eles são terríveis, tipo, eles tiraram, porque aquilo era um concerto solidário. Por mais que eu tivesse barrado, eu acho que num concerto solidário de recolha de donativos e tudo mais, estar a fazer uma coisa dessas foi o que mexeu comigo. E claro, Até porque supostamente aquele relógio também tinha sido comprado como motivo solidário, portanto também não faz muito sentido, não é? Pois. Mas sim, Pronto. continua. E nisto, para resumir, eu fiquei muito chateada e a Zap estava a fazer um direto e eu invado o direto da Zap para dizer que aquilo que eles estão a fazer era inaceitável. Claro que tiraram o direto do ar e pronto, e tentaram, enfim. E há pormenores que acho que não é importante dizer, mas fiquei muito chateada. Era miúda, imagina, num estádio em Moçambique. Mas isto é aquilo que foi público e aquilo que não foi público. Muita coisa não foi pública, eu não falei de muita coisa que aconteceu. Aconteceram coisas terríveis nessa altura. Comigo, com pessoas à minha volta. Eu vou falar de coisas simples, porque estamos também numa outra fase e não é sobre isso não é isso que Sim, mas é importante explicar, não é? Mas coisas do género, os teus amigos não quererem estar contigo, ou não quererem sair contigo, ou não quererem estar num restaurante contigo, porque não queriam ser vistos contigo, porque tu eras uma pessoa que tinha problemas supostamente com o regime, né? E então as pessoas tinham medo, tinham excesso de zelo. Imagina, eu estava a estar contigo, és minha amiga de sempre, quero fazer um story contigo e dizer, pá, Eva, não me publiques, porque a pessoa tal está a bloquear-te e ela vai bloquear a ti e a todos os que estiverem ao teu redor. Então, toda a gente elogia quando um artista ou um ativista se posiciona politicamente num país como Angola ou Moçambique, agora que está a viver esta situação, e outros lugares, mas a verdade é que é uma posição muito complicada. Tu tens de ser uma pessoa com convicções muito fortes para não te venderes, para não te vergares e para não largares as tuas convicções. Graças a Deus, porque é só mesmo Deus, e graças à educação que a minha mãe me deu, eu acho que consegui manter-me íntegra até ao final e sempre me mantive íntegra, e já tive várias situações em que eu podia ter me desviado, mas é uma situação que tu estás só. Porque tu podes ter amigos e família, mas às vezes os teus próprios familiares olham para ti do tipo, estás-nos a prejudicar a todos. Porque tu estás a defender o povo, e nós que somos tua família, e nós que somos teus irmãos, e nós que somos teus pais, estás a expor-nos também, e nós que somos teus primos. Eu tenho primas, tenho irmãos que têm a minha cara, sabes? Não dá para dizerem que não são meus familiares. São pessoas que são conhecidas por serem minhas familiares, entendes? Então estás a defender os outros e nós. E é muito difícil tu teres que dizer a um familiar teu que a minha causa e as outras pessoas todas são mais importantes do que tu, porque tu és uma pessoa. E não é pelo teu bem-estar, não é pelo teu privilégio, não é pela manutenção disso que eu vou deixar de defender o que tem que ser defendido. Aquela pessoa quase que te odeia, sabes? Mas pronto, aconteceram muitas coisas terríveis nessa altura. Como eu disse há bocado, eu era uma miúda que... Miúda, quer dizer, tinhas quantos anos na altura? 20 e tal, mas era para viver aquilo que eu estava a viver. Eu acho que era uma miúda. Tipo, se fosse hoje, né, seria tranquilo, porque também, né, já passei por aquilo e estou muito mais forte. Mas seria tranquilo o quê? A tua reação àquilo que aconteceu depois? Seria tranquilo passar por tudo o que eu passei. Nunca é tranquilo, mas eu hoje estou mais preparada para o que eu mas passei. Mas aí há uma frustração de tu veres aquela causa como super relevante e de os outros não te acompanharem. Por exemplo, na altura, amigos... o engraçado é que na altura eu não fiquei frustrada com isso, porque eu tinha a noção de que as outras pessoas não lutavam como eu lutava, não se posicionavam como eu não se posicionava como eu me posicionava, porque elas não entendiam a importância de o fazer, porque elas não tinham conhecimento que as empoderasse para aquele lutar, porque elas não tinham o privilégio de estar numa posição de escolha. Porque independentemente de qualquer coisa, eu podia, na altura não era uma pessoa rica, nem tinha posses, nem tinha metade daquilo que eu tenho hoje, também não tenho muita coisa, mas tenho as minhas coisas, não tinha isso, mas eu já achava que a informação, sabes, fazia de mim uma pessoa privilegiada. Eu já achava também que a educação que eu tive a oportunidade de ter, porque eu cresci em Portugal, tive acesso a um tipo de educação e tudo mais, eu achava que isso também era um privilégio que eu tinha. Sim, mas uma parte do teu trabalho é em Angola e o mediatismo também é importante. E ou estás a fazer eu isso, achava também que eu estás a arriscar esse mediatismo. Mas eu achava que tinha que utilizar essa popularidade. Mas também estás a arriscar perdê-la com... o meu ganha-pão. Sim, na altura perdi o meu ganha-pão, perdi muitos concertos, por muita coisa. Mas eu achava que eu também tinha que utilizar esse mediatismo, essa popularidade, a favor
da população, Mas das há a pessoas. irritação de as pessoas não verem aquilo como tão grave como tu vês. Tu Por exemplo, sofres, esses porque amigos que tu dizem, sofres. Eva, Uma não coisa é o faças isso. sistema, uma coisa é o sistema, uma coisa é o poder político, uma coisa é estar numa ditadura e tu seres censurada pelo sistema, dói. Outra coisa é tu sentires que as pessoas que tu estás a defender não te estão a defender. Também dói. Mas eu sempre tive a visão de que eu não estava a fazer aquilo para ser defendida por ninguém. Eu estava a sacrificar-me porque alguém tem que se sacrificar. Entendes? E é aqui que eu acho que eu fui um pouco dura com aquela miúda, porque eu podia ter feito tudo o que fiz, mas tentado arranjar uma outra forma. Ou sei lá, também eu não sei que forma que seria. Não me arrependo de nada do que Porque eu é a tua fiz. essência, no fundo. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, mas hoje eu vejo que eu sofri muito na época. Mas com as consequências. Com as consequências, claro. Com Ou as seja, se calhar terias consequências. relativizado mais Imagina, eu as fiz um consequências. post a falar do que estava-se a passar, do que tinha acontecido no estádio, e existiram pessoas que comentaram a dizer: quem te mandou te meteres com a Isabel? Tu não és ninguém. Ela é a mulher mais rica da África, é a mulher mais rica de Angola, é uma das mulheres mais poderosas do mundo. Quem és tu? Tens razão, mas tu és só uma miúda, cala a boca, tu não devias ter falado. E eu estou a defender uma coisa que é justa, sabes? Então é por isso que hoje eu também acho que, quando olho para isso, também ensinou-me a driblar algumas coisas e a compreender que existem mudanças que têm que ser feitas de forma progressiva. Tem que ser feita, não dá para fazer uma ruptura, não dá para. Há coisas, infelizmente, que nós temos que acreditar no processo e que demora muito tempo, mas que porque imagina, todas as pessoas que estão a lutar por uma causa precisam de sobreviver. Algumas não vão sobreviver, mas será que nós, ao autodestruirmos-nos na forma como nós lutamos, será que essa luta depois vai ter continuidade? A gente acredita sempre que sim. O pensamento, né, o ativismo, etc., acreditamos sempre que sim, mas a verdade é que, por exemplo, se olharmos para o panorama mainstream, por exemplo, angolano, naquela altura, quantas depois vieram a seguir a mim fazer aquilo que eu estava a fazer? No mainstream. Será que houve outra colega minha que viu-me a fazer aquilo? É esse o teu ponto. Exatamente. Então, se calhar, eu por acaso não me silenciei. Ok? Mas eu acredito que seja muito difícil as pessoas não o fazerem. Então eu acho que é melhor as pessoas que querem fazer uma mudança procurarem formas de fazer essa mudança de forma efetiva, contínua, duradoura e prolongada, do que pelo caminho rebentar com a porta e alguns depois de nós ficarem, porque eu inclusive não parei de falar, mas mudei a minha forma de falar, porque achei que existiam acordos que eram, não digo acordos, mas existiam formas de fazer aquilo sem ter que causar aquela ruptura toda, porque é duro. E falar de ativismo e falar de mudança e não sei o quê, revolução e tudo mais, é bonito quando estás numa democracia como a portuguesa. Não é bonito quando estás numa democracia como a portuguesa. Agora vai para um país, né, em que a repressão existe. Hoje em dia Angola, para mim, e a meu ver, melhorou bastante. Claro, aqui em Portugal existem pessoas a dizer que há problemas com a liberdade de expressão. Na América existem, no Brasil existem, na Inglaterra existem, em todo o lado existem. Claro que depois acho que o nível, né, é diferente. Em Angola continua a ser necessário fazer um trabalho neste sentido e continua assim a existir muita dificuldade no que toca a algumas liberdades, à liberdade de expressão, de opinião, à tolerância política e tudo mais. Ainda temos muitos desses problemas, mas as coisas melhoraram bastante. Tendo em conta aquilo que eu vivi, tendo em conta aquilo que eu vi, né? Aos preços políticos, da forma como nós tivemos preços políticos em Angola e tudo mais, eu acho que melhoraram. Eu não sei se a minha luta contribuiu de alguma forma, não faço a mínima ideia, mas continuo a achar que não me arrependo de nada do que fiz, mas que eu podia ter-me preocupado mais com aquela miúda, porque hoje eu olho e sinto que fui dura com ela. Tipo, eu olhava-me ao espelho e dizia-me: tu tens que aguentar e tu tens que sacrificar. E se foste tu a pessoa a ter que ser sacrificada, terá que ser assim, ponto final. E acho que podia ter feito de uma outra forma. Muito bem, vamos falar de política também. Vamos lá. Porque tu recebeste um convite aqui em Portugal, mas antes desse convite aqui em Portugal, tu já tinhas recebido outros convites em Angola que tu sempre recusaste. Sei que mas essas informações, tu vais a falar com as minhas amigas, com os meus amigos. Sei que dessas informações já alguém. Não posso revelar as minhas fontes. Que história é essa? Estou chocada. Sei que foste convidada, pelo menos, pelo MPLA, certo?
É assim, esses Por vários? pormenores, não. Pronto, Não vamos por aí. É Ok, assim, mas vamos foste lá. convidada por vários. Eu já fui convidada para campanhas eleitorais, várias Sim. campanhas eleitorais. Para participares Na nos verdade, eu já cantei num comício há muitos anos atrás. Não tinha consciência, quando dei conta, era um concerto, estava paga, quando dei conta, era um comício. Uma vez, o normal é em Angola um artista mainstream cantar em muitos comícios. Quando há eleições, em todos os comícios possíveis. Normalmente, o que é que eu faço na altura das eleições? Apanho um avião para Portugal. Para não estar Afasto-me do telefone, porque é muita gente às vezes a fazer pressão, porque depois é o amigo que diz que o amigo do partido tal está-lhe a dizer que também vai lhe dar não sei quanto se conseguir convencer a Eva. Aí então eu pego, apanho um avião, venho para Portugal. E assim estás imune Não a esse faço tipo de dinheiro, não pressão. faço concertos, pronto, a vida é mesmo assim. E depois, quando as eleições acabam, ou perto da altura de votar, eu volto. Quando a parte da campanha eleitoral acaba, eu volto. É isso que eu tenho feito. Mas porquê que nunca aceitaste um convite para fazeres parte de um partido na campanha em Angola? Ah, Na altura a política não te interessava ou era aquela política que não te interessava? A política sempre me interessou. Eu acho que nós, se estamos vivos, não podemos não podemos dizer a política não me interessa, né? Isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia e nós somos Tudo é a nossa política. existência é política, né? Então eu acho que essa narrativa de que a política, as pessoas que dizem isso, já agora essas pessoas querem dizer, eu quero aconselhar a verem onde é que vão votar, a mandarem mensagem para saber onde é que é a vossa mesa de foto. Sim. Aconselho-vos a votar, porque Dia estão 18 de maio em Portugal. dia 18 de maio em Portugal, e não só, os portugueses que estão fora de Portugal também podem votar, porque, por exemplo, nos Estados Unidos metade da população não votou, e eu acho que graças a isso o Trump ganhou. Então quem não vota também tem uma responsabilidade, a responsabilidade de não ter ajudado a decidir qual era a melhor opção para todos. Voltando, Sim. Angola, Porque, ou seja, as pessoas podem pensar assim: então ela sempre criticou a política em Angola, recebeu convites e depois não os aceitou. Como é que tu responderias à pessoa que pergunta isto? olha, tu quando estás a fazer um bolo, sabes fazer bolos? Mais ou menos, seguir a receita. Farinha, imagina, leva farinha, O bolo ovo. é uma fórmula Imagina, matemática, no fundo. pronto, Sim. farinha, ovo, leite, manteiga à volta da forma, não é? Pronto. Imagina que nesse bolo tu vais pôr cimento, né? Não vai sair dali um bolo. Não. Então, se as pessoas querem fazer um bolo e eu sou cimento, eu não posso participar dessa receita, percebes? Porque eu não vou acrescentar nada a essa receita, entendes? E eu acho que a política em Angola tem tido bastante evolução, mas ainda faltam algumas coisas para que eu me sinta útil para acrescentar alguma coisa à receita do bolo de um partido político em Angola. É só isso. Mas era o quê? Temias não ter um espaço para partilhar as tuas ideias? Eu acho que eu não tenho nada para acrescentar. Acho que uma pessoa como eu entrava num partido político e ficava talvez uma semana. Mas porquê? Porque é a dinâmica que os partidos têm, é a minha visão sobre a política, sobre a democracia, sobre as políticas públicas. Mas diz-me quais é que são as diferenças entre a política angolana e a política portuguesa que te faz acreditar que não tens nada a acrescentar lá, em Angola, mas tens a acrescentar aqui em Portugal? Ideologicamente, eu identifico-me bastante, por exemplo, com o PS. Identifico-me com o que foi feito pelo PS cá em Portugal. Os meus pais são do PS há várias décadas. Mas são militantes? São militantes. Os meus pais são militantes do PS há várias décadas e eu cresci numa casa onde foi-me apresentado o PS, foram apresentados outros partidos políticos. Eu fui ao longo da minha vida estudando e estudei política e tudo mais, e eu identifico-me com o PS e com este PS de hoje em dia. E por isso, esse foi um dos motivos pelos quais eu aceitei o convite. De onde é que surgiu este convite? Primeiro deixa-me dar um bocadinho de contexto, porque eu sei que a tua ligação com o PS não começou agora, além desta questão familiar. Tu também já tinhas apoiado a candidatura de Bruno Gonçalves a secretário-geral da JS, que depois perdeu para Sofia Pereira. Portanto, acho que começou aí a tua ligação com o PS mais próxima? Não, com o Bruno? eu já era próxima de algumas pessoas do PS, Ok. não pessoas conhecidas, por exemplo, mas o que é que o PS tem que eu gosto? O PS tem uma coisa que é, existem pessoas, dentro do PS, existem pessoas que pensam de formas muito diferentes, né? Isso é interessante, porque dentro de um só partido tu consegues ter uma discussão e consegues ter consegues chegar a decisões
que acabam por ser melhores por ter tanta gente que pensa diferente, porque eu acho que na diferença existe muita coisa boa para se retirar. Pessoas que pensam todas da mesma maneira vão todas decidir as mesmas coisas e não vão trazer perspectivas de ângulos diferentes. Então, por causa dessa abertura que o PS tem a pessoas pensantes diferentes, é que eu sempre tive essa simpatia pelo PS e essa proximidade, porque eu sempre pude discutir de forma muito tranquila e aberta com pessoas do PS política. O convite surgiu de quem? Da parte de quem? Surgiu da parte do secretário-geral do PS, claro. E ele disse-te o que é que via em ti, ou o que é que queria de ti, ou porque é que te queria a ti? Bom, primeiro porque por aquilo que eu penso, pelas ideias políticas que eu tenho, depois porque o PS tem uma visão diferente, se calhar, daquela que era a anterior, a visão de que existem pessoas que não são da política e que têm muito a acrescentar pelo seu percurso profissional, pelo seu percurso académico e tudo mais. Então essa também é uma coisa que atraiu bastante e gira muito por aí a ideia de que, e eu concordo muito com isso, eu acho que não são só pessoas que têm uma carreira na política ou que sempre estiveram na política que têm que estar na política, que têm que estar na política. Pelo contrário, existem várias pessoas que estão no ramo privado e tudo mais, que se viessem para a política poderiam acrescentar bastante. Infelizmente, há por aí uma narrativa de que não, a política é uma coisa muito difícil e o escrutínio e isto e aquilo, então as pessoas ficam meio que amedrontadas de fazer política, mas eu acho que qualquer pessoa pode fazer política desde que se sinta preparada para tal e desde que saiba onde é que se está a meter, obviamente, é muito importante deixa-me isso. fazer-te uma pergunta assim mais polémica, que é a AD está à frente das intenções de voto nos jovens e tu és uma pessoa, uma figura que tem muita penetração nos jovens e que tem muita influência. Por exemplo, só em termos de redes sociais, tu no Instagram tens mais de 1,5 milhão de seguidores e no Twitter mais de 200 mil seguidores. Será que o convidar-te também é uma forma de tentar catapultar esta audiência jovem que, de acordo com as sondagens, que são sempre valem o que valem, nas quais o PS não está tão à frente nos jovens, achas que esta tua influência, até junto da comunidade afrodescendente em Portugal, que também é considerável, que é uma forma também de ir buscar estas pessoas? Possivelmente. Mas tu não vês isso como negativo, não é? Não vês isto como um aproveitamento? Não, eu acho que a reflexão que tem que ser feita aqui é qual é o meu objetivo aqui. E o meu objetivo aqui é fazer com que o PS ganhe, com que a esquerda ganhe em Portugal. Então, nesse meu objetivo, eu não consigo, e é eu ajudar e eu participar disso. Tudo o que eu tiver como armas que possam ajudar para que isso aconteça, para mim é bom que elas sejam usadas. Eu estou ao serviço do país para ajudar com que ele volte outra vez a ser governado pela esquerda. E eu estou disponível para dar o que tiver ao meu alcance. Público, seja o meu público, seja a minha influência, seja o meu conhecimento académico, porque acima de tudo eu também sou uma académica e no PS isso é bastante valorizado, porque é só nós olharmos para aquilo que foram as políticas públicas do PS recentemente e são necessárias pessoas competentes para fazer muitas das coisas que foram feitas. Então eu acho que existe toda a minha experiência de vida. Eu tenho 36 anos, mas eu já vivi fora de Portugal, já estudei fora de Portugal, já construí uma carreira, geri essa carreira, negociei contratos, abri empresa, fechei empresa, fiz muita coisa que me dá também uma experiência e já estive ligada a várias organizações, então eu acho que é tudo isso. Acho que é difícil não olharmos para mim como um pacote completo e olharmos só para as redes sociais, até porque as minhas redes sociais, grande parte, e o PS sabe disso, não é? Qualquer pessoa que entenda de redes sociais compreende, grande parte das pessoas que me seguem não são portuguesas nem votam em Portugal, então não é só por aí. Acho que é muito limitador ignorar tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu sou. Acho que é muito limitador referir-se aos seguidores nas redes sociais.
Tu estás no número 8 da lista, portanto é uma posição habitualmente elegível, portanto à partida vais ser deputada. Pergunto-te, durante estes 4 anos, se a legislatura terminar, como é que fica a tua carreira no rap? Vais continuar a ser artista? Essa é uma pergunta bem complicada. A minha prioridade vai ser o meu trabalho como deputada, sendo eleita. Essa vai ser a minha prioridade. Eu acho que porque eu vou estar ao serviço né, do país e a minha prioridade vai ser essa. Também vou estar a estudar em simultâneo, se for possível, né? Porque eu entrei agora no PhD, no doutoramento na Universidade de Lisboa, então essa é a minha segunda prioridade. Se for licenciatura, possível, mestrado e agora vou fazer o doutoramento, sim. Então essa é a minha segunda prioridade. E é isso, porque nós temos que, sei lá, quando eu sou uma pessoa muito assim reta, sou muito, gosto de tudo certinho, direitinho, é um, é dois, não gosto de confusão. Né? E gosto de ter a minha vida organizada e sou muito leal às minhas decisões, e quando eu decido uma coisa eu vou até ao fim e entrego tudo o que eu tenho para entregar. Quando é na minha carreira musical, quando se trata sei lá, do meu trabalho académico, sei lá, eu nunca fui uma pessoa que eu um 14, um 13, não, eu quero ter o máximo que as minhas capacidades permitirem ter. Se é um 20, ótimo. Se é um 18, também. Eu gosto de sentir que eu fiz o meu melhor e o resultado que eu tenho é o fruto do melhor que eu fiz, ok? Que eu pude fazer. Entendes? Então, mas neste tu serás caso. sempre rapper, serás sempre artista. Não, claro. Um artista nasce e morre artista. Antes de eu dar a primeira rima, eu já devia ser uma grande artista. Então, sim, não estou aqui a dizer que vou deixar a carreira de artista de lado. Possivelmente, sim, porque pelo que eu estou a perceber, as funções que eu vou desempenhar, pelo que eu já percebi há bastante tempo, as funções que eu vou desempenhar vão requerer muito do meu tempo. E se tiver que sacrificar isso, infelizmente terei que o fazer. Não posso também não mencionar a questão da polémica da Ucrânia, até por tu explicares o que é que aconteceu. Como mencionaste, tem uma palavra muito relevante na política, que é a palavra escrutinar. Exatamente. E na política é muito comum, sobretudo quando surge uma novidade, é habitual irem escrutinar o passado. No teu caso, foram escrutinar o teu rap e encontraram Há muitas coisas ainda para escrutinar. Nós podemos ter todas as semanas, atenção, podemos ter todas as semanas uma polémica ligada a um freestyle meu, porque no meio do freestyle eu disse alguma coisa obscena. Então, se assim for, fiquem preparados para isso. E eu, quando aceitei este convite, tinha a noção disso e estou bastante confortável com isso. Mas sim, desculpa interromper. Apareceu um vídeo teu a improvisar em 2022 em que tu dizes: eu sou africana, estou-me a cagar para a guerra na Ucrânia. Esses gajos. Esses gajos que se matam. Sim, mas até de Deus falo aí e tudo mais, minha cheiro... divindade, Deus é minha divindade e tudo. Mas sim, eu digo que estou-me a cagar. Viralizou. Exatamente. Estou-me a cagar para a guerra na Ucrânia. Basicamente é isso que eu digo. Bom. Sim. Ai. Tu disseste a seguir, para te explicares, mencionaste a liberdade criativa, não é? O improviso característico do rap. Mas sim, explica. Tu viste a entrevista, só por curiosidade, do Sam the Kid num outro podcast? Vi certos, sim. Viste o Valete sobre aqui isso? Também falou sobre a liberdade criativa. Não, mas o Sam falou mesmo sobre este caso? Exatamente, não, eu gostei muito. Eu acho que ele explicou melhor do que eu explico. Bom, antes de mais. Mas só para explicar, a polémica que foi a seguir foi a nova deputada, que será a nova deputada do PS, fez um vídeo a falar sobre a Ucrânia desta forma, quando o PS tem outra posição. Claro, afinal, o que eu é também isto? tenho outra posição. Pronto, foi esta a polémica. Exato. Bom, antes de mais dizer que, seja qual for a justificação que eu aqui traga, a frase é uma frase lamentável. Obviamente que no contexto do hip-hop, e que eu lamento, e que enfim, obviamente no contexto do hip-hop e do rap, nós falamos várias coisas obscenas. Ao longo do tempo, à medida que eu fui crescendo e ganhando maturidade, eu fui me fiscalizando bastante. Mas já há muitos artistas que nem sequer se dão ao trabalho de fazer isso, porque isso acaba também por prejudicar a forma de fazer arte. Mas eu sempre achei que era necessário fazê-lo, porque eu tenho uma responsabilidade para com o meu público, porque eu influencio pessoas e porque seja, tenho coisas que eu defendo. E se eu disser coisas no discurso, se eu disser coisas que vão contra aquilo que eu defendo, eu vou estar a ser contraditória em relação àquilo que são as coisas que eu acredito. Mas às vezes, no rap,
nós, quando estamos a fazer freestyle, é que o freestyle é uma coisa de impacto. Eu sou uma MC, existem muitos rappers agora, eu sou uma mestre de cerimónias, eu sou uma MC daquela versão da velha escola. Tens uma plateia e tu tens que fazer aquela plateia vir contigo. Se tiveres que falar do planeta Terra ou da Lua, não interessa. Tu estás a fazer para uma plateia e há várias formas de tu causares impacto e aderência nessa plateia. Nessa situação em particular, nós estávamos num convívio de amigos. E eu não falei sobre isso no vídeo, não sei se deveria falar aqui, mas enfim. Acho que no vídeo vê-se que é uma coisa mais privada. Estávamos num convívio de amigos e foi um convívio que no vídeo não se vê o número de pessoas que ali estavam, mas estavam várias pessoas portuguesas, angolanas, de Cabo Verde, enfim, de vários países, na verdade, inclusive da Europa. Éramos várias pessoas e nesse momento que acontece o freestyle. Antes, nós tínhamos estado a discutir a questão da Ucrânia, porque existiram várias coisas, várias notícias relacionadas com africanos na Ucrânia e não só, enfim. E o debate foi muito hostil, para ser sincera. Não hostil de agressivo, mas hostil de haviam ali posições muito diferentes em relação a... Nunca teve em causa na nossa conversa a guerra na Ucrânia, no sentido de que nós não lamentamos a guerra na Ucrânia. Eu lamento a guerra na Ucrânia e acho que toda a gente lamenta qualquer guerra, tudo que envolva pessoas a morrer, vidas a serem sacrificadas, casas a serem destruídas, histórias de vida a serem mudadas da noite para o dia porque pessoas decidiram fazer uma guerra, líderes, né? Decidiram fazer uma guerra, é algo de lamentar. Só que, saindo daquele ambiente para depois para o freestyle, é tal coisa do impacto, é tal coisa da obscenidade, é tal coisa da punch, sabes? E no freestyle é uma coisa que é difícil de controlar. Para ser sincero, se agora me pedis para fazer um freestyle, eu quer dizer, hoje eu já não vou querer fazer freestyle, porque a fazer freestyle há coisas às vezes que eu posso dizer que não são tão... Depois podemos fazer aqui, filosofar em torno de, se calhar é uma coisa que a pessoa tinha no seu íntimo e por isso é que disse, mas naquele caso em particular eu só estava a ser uma MC e só estava a soltar rimas, entendes? E eu não tinha a responsabilidade que tenho hoje como candidata a deputada e eu não tinha feito sequer uma reflexão sobre dizer uma coisa daquelas, tendo em conta que existem pessoas a morrer, é uma coisa horrenda. Eu estava na minha versão 100% rapper, percebes? E eu sei uma personagem. Mas é uma personagem. Mas a verdade é que quando eu estou no meu formato de rapper e quando eu estou no meu formato de académica a fazer um trabalho, uma pesquisa, ou estou na universidade a fazer alguma coisa, ou eu como candidata a deputada, ou amanhã como deputada, caso me torne deputada, são coisas diferentes. É a mesma coisa que uma pessoa comum quando está em casa com os amigos a falar e quando está no seu trabalho. Agora, a consciência sobre algo tão grave como a guerra na Ucrânia, para mim, tem que existir sempre. Mas, por exemplo, há músicas tuas que são muito autobiográficas, não é? Ou que são críticas que tu fazes a várias situações, à violência até contra as mulheres, etc., e que espelham as tuas opiniões. Ali naquele caso, não estás a ser tu, Eva. Achas que há uma... eu não quero estar... Sim, mas a minha pergunta para ti é, achas que há uma falta de compreensão daquilo que o rap é e que então dificulta a distinção entre acho que há, aquilo que mas é ao mesmo tempo eu entendo... que eu acho não que é? eu acho que há uma falta de compreensão sobre o que é um freestyle. Eu acho que há, claramente, mas eu também compreendo que as pessoas tenham ficado incomodadas com o que eu disse. Então, eu não quero vir aqui suavizar a coisa e dizer, porque estamos a falar de uma guerra, estamos a falar de pessoas que morreram, e eu tenho consciência, hoje tenho mais consciência do que na altura, de que isso é grave. Agora, na altura, quando eu fiz aquilo, foi dentro da minha liberdade criativa, foi como rapper, não foi com a intenção de ferir suscetibilidades e não é para ser utilizado aquilo como se aquilo fosse um posicionamento político, porque não é, eu já disse que não é. E sobre guerras, e sobre desastres, e sobre pessoas a passar por este tipo de injustiça, eu já me posicionei muitas vezes, já participei em várias ações, já fiz muita coisa ao longo da minha vida, da minha carreira relacionada com isso, que demonstra que eu não sou uma pessoa indiferente a este tipo de situações. Pelo contrário, eu dou muito de mim e dedico-me muito a pessoas que estejam numa situação como as pessoas da Ucrânia estão, ou de qualquer outra parte do mundo, que precisem de ajuda, precisem de um artista que se preocupe, que publique, que partilhe, que dê uma doação, que vá fazer uma ação solidária, porque eu já participei em milhares de coisas relacionadas com pessoas numa situação
que passaram por uma guerra, que passaram por um ciclone, que passaram por um terremoto. Estás firme, portanto. Não, eu estou firme. Eu acho que houve um aproveitamento político. Acho que fui mais escrutinada em 24 horas do que o primeiro-ministro foi em 6 meses. Acho que quem levantou a crítica, não é, as pessoas da extrema-direita, não têm a legitimidade para o fazer, visto que, por exemplo, na Europa fazem parte do grupo parlamentar europeu que tem partidos que são financiados pela Rússia e que são anti-Ucrânia. Então como é que estas pessoas querem usar o que eu disse sobre a Ucrânia para me criticar? Eu acho que não faz sentido nenhum, mas eu não agarrei nisso no meu vídeo, eu não usei essa justificação no meu vídeo e não aprofundei, porque há outros argumentos que eu posso utilizar, porque não acho que seja uma questão para se argumentar e para me defender. Acho que é uma questão para eu lamentar, para eu explicar e acabou, porque realmente é uma situação lamentável e pronto. Eva, vamos falar sobre outros temas, porque eu já te tinha convidado para o Dona da Casa antes de tu anunciares que serias candidata a deputada. Só para dar contexto, nós já nos conhecemos, já é verdade, entrevistei outras vezes. O convite foi feito antes depois, passado uma semana ou duas, sou surpreendida com esta notícia de que tu serias candidata pelo PS. Exatamente. E também é a primeira entrevista que eu estou a fazer depois do anúncio ter sido feito. Muito bem. Então já recebi vários convites, mas acho que para seguir a ordem das coisas, vim primeiro aqui. E portanto, outros temas que eu também queria falar contigo era sobre a forma como se fala sobre as mulheres no rap. Até vi uma entrevista tua em que tu disseste uma coisa muito interessante que foi no rap muitas vezes sexualiza-se as mulheres ou fala-se sobre comportamento que se pode ou se deve ter com uma mulher que trai o namorado ou o marido de forma muito normal, portanto é quase comum, é aceitável do ponto de vista social, mas depois se alguém fizesse um rap ou uma rima a dizer que os mestiços são melhores do que os negros, aí já toda a gente se chocava. É mais ou menos esta a tua análise. Eu disse isso? Disseste. Okay. Ou seja, há quanto tempo é que foi? Okay. Foi há uns anos. Mas esta ideia de que a violência contra as mulheres é normalizada. Sim. Eu acho que eu não acho, isto não é um tema para achismos. Eu acho que eu volto a dizer, eu acho. Bom, eu acredito que a violência, de um modo geral, está muito banalizada. Né? E as redes sociais e a extrema-direita vieram inflamar mais isso. Contra a mulher sempre esteve muito banalizada. A forma com que as pessoas atacam mulheres, fazem ataques sexistas, a forma como uma mulher à partida é logo fruto de ataques, caso faça uma coisa que se fosse um homem fazer, as pessoas ainda relativizavam e por aí adiante. Acho que isso é algo flagrante nas nossas sociedades. Acho que isso é algo praticamente indiscutível. Viste isso na música também, no rap, por exemplo, na música? Sim, claro. Nas artes? Sim, claro. Quer dizer, uma mulher é sempre mais questionada sobre tudo, né? Mas ela está nessa posição, ela tornou-se famosa porquê? Namorou com quem? Vão investigar, não namorou com ninguém. Tu falas sobre isso nas tuas músicas. Namorou com quem? Vão investigar, Eva não namorou com ninguém, ok, boa. Ok, é filha de quem? Né? É filha de quem? Vão investigar, não sou filha de ninguém. Já agora eu não sou filha de ninguém importante em Angola, como ouvi dizer por aí. Vão investigar, é filha de quem? Não é filha de ninguém. Depois vão ver, quer dizer, procuram vários motivos para deslegitimar as conquistas, né? Tem formação académica, fez isto, fez aquilo, mas como? Qual é a universidade? Então querem ver qual é a universidade para ver se é uma boa universidade. Não, esta universidade não é boa. Então, mas estuda na outra universidade, em Londres. Mas essa universidade em Londres, está bem, mas também entrou na Universidade de Lisboa. Também tem umas pessoas na Universidade de Lisboa, quer dizer, nós mulheres, há sempre muitas coisas que são levantadas para questionar a nossa legitimidade no que nós estamos a fazer, e há sempre muitas formas de nos atacar e há muitas formas violentas de nos atacar, que a pessoa que o está a fazer age como se não fosse nada. Não é nada disso, estava a brincar, e as pessoas ao redor também riem daquilo, brincam com aquilo. Não é nada por ser mulher, lá estão vocês com a coisa do machismo. Quer dizer, normalizou-se tanto a coisa de se atacar as mulheres e depois diabolizou-se tanto o feminismo. Okay? Como se o feminismo fosse o inverso do machismo, como se o feminismo fosse um ódio aos homens, quando não é apenas a luta pelos direitos da mulher, que agora, quando tu vais defender-te, dizem-te logo, já lá estás tu a ser feminista.
Como um ataque, como se fosse uma coisa má, não é? Exatamente, não, e acaba por te tirar a tua direito de te defenderes, porque é tipo, associam-te ao feminismo, que supostamente é uma coisa má, que não é, né? Mas que supostamente é uma coisa má, e tu própria recolhes, tu tipo, não, tu é que passas a justificar-te, não, eu não estou a ser feminista, mas isto que tu disseste é assim, quer dizer, a pessoa que foi violenta contigo sai do centro da questão e passas tu a justificar-te de porque é que te estás a defender. Então, sim, em parte mantenho isso, portanto, essa comparação com os mestiços, etc. Talvez tenha sido naquele contexto, mas com certeza pode fazer E sentido. tu mesmo durante a tua carreira, que já são 20 anos de carreira, podemos dizer Comecei assim. a rimar aos 12. Pronto. Mas a primeira música que eu fiz foi, sei lá, aos 16, aos 15, 16, por aí. Ser mulher no rap é ser uma minoria no rap, porque o rap ainda Isso. é um meio de homens. Tu Infelizmente. própria tentaram moldar-te, tentaram que tu fosses, até fisicamente, certo? Ou seja, que tu fosses mais de uma forma ou mais de outra. Se Eu recebeste... própria tentei, né, fazer um esforço, porque quando às vezes tu ouves as pessoas, não, tens que fazer assim, tens que fazer aquilo. Mas exemplos, o que é que te diziam? Em Quem relação é à que dizia? roupa, toda a gente. Toda a gente dá Pessoas palpite. do Quando meio, tu pessoas de tornas fora do meio. Quando tu te tornas uma pessoa conhecida no mercado musical, no meu caso mais no lusófono, angolano, Moçambique, Santo Tomé, etc., toda a gente acha que pode dar uma opinião. E pode. Não tenho problemas com isso. Agora, tudo depois depende de como é que as opiniões vêm mascaradas, né? São opiniões, são ataques, são coisas que são violentas, né? Porque há aquelas opiniões que são mais do que uma opinião. E na altura havia aquela coisa de que mas eu sou uma pessoa muito difícil. Sabes? Eu sou maleável, sou flexível, mas no que toca ao meu íntimo, à minha forma de estar, eu tenho meio que uma muralha. Porque isso é o que me suporta, sabes? Isso é o meu suporte, né? Então haviam coisas relacionadas à roupa, usar sapatos altos, fazer as unhas muito compridas ou muito curtas, o cabelo esticado ou não, enfim, um montão de coisas. Eu só fiz, por exemplo, dreadlocks aos 35 e eu já queria fazer aos 25. Mas as pessoas diziam-me que se eu tivesse rasta eu não podia ter um contrato com uma grande empresa, né? Se eu tivesse rasta eu não podia, um montão de coisas. Então naquela altura defini que aos 35 eu ia fazer. Tu ouves aquilo como verdade absoluta. Eu ouvia, porque era miúda, ouvia aquilo como uma verdade absoluta, e na altura, aos 30 mais ou menos, eu defini que aos 35 eu ia fazer, e aos 35 eu fiz. E depois hoje eu olho e acho que, quer dizer, como é que eu deixo-me afetar tanto por tantas coisas? Mas ninguém é de ferro. Há áreas na vida, por exemplo, nas minhas convicções políticas e tudo mais, eu sempre fui alguém que não se deixou abalar e não se deixou influenciar, mas se calhar nas coisas relacionadas com o meu aspecto, com a forma como eu tinha que me apresentar e tudo mais, houve ali períodos, sim, que eu fui influenciada, porque é muita gente a dar palpite. Tu até tens um corpo bonito, porque é que tu escondes na roupa larga? Tu tens curvas, porque é que não usas um decote? Tens um peito grande. É assim, não há problema nenhum em nós usarmos um decote ou usarmos roupa mais justa, se nos apetecer. Mas de facto existiu sempre uma tentativa de me sexualizar para vender mais, e eu reconheço que em alguns momentos eu deixei-me influenciar. Hoje em dia, felizmente, sou uma mulher bem mais livre, né? A idade, a maturidade também ajuda-nos bastante e estamos aqui. Os meios de comunicação em Angola são muito diretos e até às vezes inconvenientes. Isto é a minha opinião. Em algumas entrevistas que eu vi tuas, lá está, fazem esse tipo de comentários muito diretamente, questionam de uma forma que eu acho que chega a ser invasiva e até agressiva. Há sempre não, mas em muitas entrevistas havia dois temas que muitas vezes te colocavam. Um era a maternidade, outra era a orientação sexual. Isso fizeram disso um tema em Angola. Minha pergunta é, porquê essa curiosidade? É por seres uma mulher no rap também? É porque a fronteira é mais fina do tipo de perguntas que te podem fazer ou não? Sentem-se mais legitimados para fazer esse tipo de questões? Eu acho que há uma associação entre mulheres fortes. Esta minha avaliação é justa? Vamos começar pela homossexualidade, né? Sim. Acho que há uma associação entre um certo tipo de atitude e de postura e mulheres homossexuais. E acho que era por causa disso que me perguntavam. Honestamente, eu acho que tem a ver com isso. Muito assertiva, é isso. Há essa associação que não tem nada a ver. Eu conheço mulheres que são
têm uma personalidade parecida com a minha, que são homossexuais, outras que não são, e por aí adiante. Depois, em relação aos filhos, porque há aquela coisa da idade, né? Aquela pressão social de que depois dos 30 não és mãe, em África principalmente, não és mãe, meu Não Deus. és completa. Não és completa, não estás a desempenhar a tua função aqui nesta sociedade, e por aí adiante. Quando Existe muito lançaste o essa teu mentalidade. álbum Eva, que foi em 2017, havia alguns comentários que eram: lançou um álbum, mas nós queríamos era um filho. Exatamente, porque é como se fosse dar um estatuto. Teres um filho, seres mãe, é uma coisa que demonstra que tu és capaz. Tu dizias: o álbum é o meu filho. O álbum é o meu filho. E é isso, e eu não sinto essa pressão, obviamente, tenho 36 anos, não sinto essa pressão. Quando tiver que ser mãe, as pessoas nem sequer vão saber, se calhar até já sou mãe, as pessoas não sabem, mas se calhar as pessoas nem sequer vão saber. Acho que isso é uma coisa íntima demais para as pessoas estarem a cobrar-me isso. Houve inclusive uma vez que eu publiquei vários IBANs meus e disse que era para as pessoas fazerem transferências, porque se queriam tanto um sobrinho, era bom que também quisessem contribuir, e ninguém transferiu nada. Então isso fez-me ter a certeza de que cada um de nós deve Ficaste com fazer. receio, se transferissem, tinhas mesmo que ter o bebê. Mas a verdade é que isso fez-me, eu já sabia, mas fez-me recordar de que realmente nós devemos tomar as decisões baseadas naquilo que é a nossa vontade e as nossas possibilidades, porque há muita gente que nos diz faz isto, faz aquilo, faz aquilo outro, mas depois ninguém vai estar lá para ajudar. Então, a todas as mulheres e homens que estejam nessa situação de ter a família, amigos, a fazer cobranças, não, já tens de ter um filho, a todos os casais, inclusive, que têm essa pressão, façam isso quando sentirem que é o momento certo. Mas até a tua postura mudou, porque é engraçado, porque em entrevistas há mais tempo tu sentias mais a necessidade de justificar. Exatamente. Depois, com o tempo, eu fui vendo que tu começaste a cortar muito mais esse tipo de questões e tornaste muito mais, não vou dizer fria, mas muito mais assertiva. É porque como é que eu não nasci já pronta, né? Isto é um processo contínuo de evolução, e eu sei lá, eu fiquei muito conhecida em Angola, eu acho que era miúda ainda, e eu passei a gerir a minha carreira e passei a tomar decisões sobre a minha vida e de outras pessoas que trabalhavam comigo, a pagar salários, a investir em álbuns. Um álbum requer um investimento muito grande, a decidir se ia dar entrada numa casa ou se ia investir num álbum. Tomar este tipo de decisões, sabes, muito cedo. E cometi muitos erros, e hoje sou a pessoa que sou graças também a tudo isso. Eva, o nome vem da tua avó? Eva, a minha avó Eva, a avó Eva. Um beijinho para a minha avó, é o amor da minha vida. Que está cá ainda, na Rentela? Ainda? Ela ou já vive não? lá, mas neste momento ela está de férias em Angola, por acaso. Eu levei-a. E tu ainda tens uma relação muito próxima com ela? Foi com ela que... Claro. É com ela que vais ao sushi muitas vezes? Sushi, casas de fado, indiana, a minha avó, Viagens. tudo que seja comidas do mundo, eu sei que para mim, se eu conheço um tipo de comida, a minha avó tem que conhecer, porque eu sou a continuação dela. Eu não posso estar a usufruir de um tipo de vida e de um tipo de privilégios que eu não consigo dar à minha avó. Então, o que a minha avó come, o que a minha avó veste, o que a minha avó vive, o que a minha Mas avó... é porquê? Porque foi ela que te criou? Não, a minha mãe é que me criou, mas essa é uma mentalidade que a minha mãe também tem. A minha mãe trata a mãe dela como uma rainha. Ok? A minha avó tosse e a minha mãe para o mundo todo para travar a tosse. Então nós cuidamos da minha avó com muito ao detalhe, ok? Ela tem quantos anos agora? Ainda é jovem. 80 nada, desculpa, 78. Acho que 78, a avó tem 78, sim. E é muito essa 78, coisa sim. também de cuidar da família. Também é uma coisa muito africana. Não só, mas é Sim, muito africana sim. também de cuidar da Olha, família. parte do meu coração ver a forma como eu vejo algumas pessoas cuidar Da família. dos idosos, por exemplo, cá em Portugal, e não só. Agora, quando eu estive a fazer mestrado na Inglaterra e tudo mais, eu fico... das coisas que mais mexe comigo é isso. Até nem quero falar sobre esse tema, que é uma coisa que por exemplo, nós a casa dos meus pais é em Benfica, e no nosso prédio nós tínhamos muitas pessoas idosas. Infelizmente, ao longo do tempo, algumas foram falecendo e algumas ainda lá estão, e passavam anos e os filhos não iam visitá-los, sabes? E eu lembro-me que a minha mãe, isto tudo também aprendi com a minha mãe, nós tínhamos uma vizinha do mesmo piso, que primeiro era a esposa e o marido, depois o marido faleceu, ficou só a esposa, acho que foi nessa ordem. A minha mãe costumava descer ao fim de semana para ir passear com eles, porque eles estavam sempre em casa. Minha mãe convidou a senhora, e foi engraçado, foi um processo interessante, porque no início, quando nós nos mudamos para lá, nós éramos os únicos
negros no prédio. Então havia aquela coisa, mas depois com o tempo a minha mãe ficou a melhor amiga deles e depois nós também, e nós já batíamos à porta para perguntar se está tudo bem, porque eram pessoas muito idosas mesmo. Então esta foi a educação que eu tive. E hoje vejo a forma como eu vi há dias na televisão, existem um montão de idosos que morrem em casa e que só passado bastante tempo é que as pessoas se apercebem porque os filhos, os netos não os procuram. Isso para mim é impensável, tá? A minha avó, a avó Eva, é uma rainha, ela é uma entidade, ok? Para nós. A minha mãe, não sou só eu, a minha mãe, os meus tios, todos os netos tratam assim a minha avó. Eu também com a minha mãe também para mim é uma entidade. As minhas tias, os meus tios, todos são, eu respeito. Os meus primos que são mais novos que eu respeitam-me a mim. E a coisa da idade vale, presente, mas a coisa da pessoa mais velha, para mim, na minha família e na educação que eu tive, é algo que não é, sei lá, se a minha avó disser uma coisa qualquer errada, se fizer alguma coisa de errado... Avó, está tudo bem. E onde é que veio o nome Eva Rap Diva? Porquê é que decidiste logo para ali o Diva? A Tamine é uma das minhas melhores amigas, é artista, faz parte dos Também tem uma canção contigo, que Funk Connection. Escolhida para vencer. Temos a versão do YouTube. Na verdade, gravada não foi a Tamine, foi a Celda, que é a minha prima. A Tamine, estávamos numa festa de hip hop, eu tinha estado no palco, que era o habitual, a fazer batalhas, porque eu comecei a fazer rap com batalhas, ok? Eu não sabia fazer freestyle. Foi aos 12 freestyle anos, aos 16 anos, sim, por aí. Eu comecei a fazer freestyle com 12. O primeiro vídeo público que há é o tal do 16, Sam daqui, exato. Já fazia algum tempo. Está Exato. disponível, as pessoas podem ver no YouTube este vídeo. Então o que é que acontece? Eu só fazia batalhas naquela altura, não fazia os freestyles momentâneos, só mais tarde é que deixei de fazer batalhas, porque depois começava-me a sentir mal com aquilo, com a violência que as batalhas tinham verbal. E num desses dias parece que eu fui muito boa, e a Tamine, quando eu me aproximei dela depois da batalha, virou-se para mim e disse: tu não és uma rapper, tu não és uma diva, tu és uma rap diva. Foi assim, espontaneamente. Tu és uma rap diva. E a partir daí começou-me a chamar rap diva. Começaste a ver nesse papel, viste nesse papel. Ela começou-me a chamar rap diva e ela conhecia muito mais pessoas que eu, porque eu ia para as batalhas, para as festas de hip hop, só para rimar e ia-me embora. Não vim aqui para fazer amizades com ninguém. Havia muita gente que não gostava de mim porque eu era um bocado terrível. E a Tamine foi a pessoa que me fez socializar mais e ela é que me apresentava. Então ela apresentava-me logo como rap diva. Então ela começou a chamar-me rap diva e a dizer aos outros que eu era rap diva. Então ficou. Só ia funcionar. Yeah. E tu vês-te como uma diva? Não, eu vejo-me como uma mulher cheia de sonhos. A política era um sonho para ti? Olha, eu acho... No teu vídeo tu disseste alguma coisa semelhante a isto. A política é a mais nobre das atividades. E quando feita para o bem das pessoas, ok? Então, eu sempre vi a política assim. Quando eu vejo as pessoas falarem dos políticos como corruptos e por aí adiante, é uma coisa que me dói bastante. Eu acho que a política ao serviço da população é das profissões mais nobres que podemos ter. Vejo assim a política, vejo a medicina, vejo a segurança pública, os polícias, os bombeiros, os enfermeiros, as pessoas que trabalham nas limpezas a limpar as ruas. Eu acho que estas são profissões extremamente nobres, porque são profissões ao serviço da vida das pessoas. Entendes? Os professores também. Um dos meus sonhos. Para os debates políticos, estou a ver. Um dos meus sonhos. Mas eu estou a ser sincera mesmo. Sim, eu sei. Um dos meus